Senhores deputados, o resultado da votação foi aprovado por maioria, 18 votos contra e uma abstenção. Senhor deputado Nuno Vaz, faz favor. Se a mesa nos permitir, nós faríamos chegar a declaração de voto escrito, a declaração de voto contra por escrito à mesa. Está bem? Está bem? Pode ser? Faz favor, senhor deputado. Faz. Ok. Entrega por escrito. Passávamos para o ponto... Qual é o outro? É só para conhecimento, ponto 7. O ponto 7 do PAEL, para conhecimento da Digníssima Assembleia, Programa de Apoio à Economia Local, Monitorização e Acompanhamento do primeiro trimestre de 2014. Algum pedido de esclarecimento? Por favor, Sr. Deputado. O PAEL foi assinado na sequência de uma proposta que foi subscrita pelo Sr. Presidente da Câmara relativamente ao compromisso que o município assumia, quer na componente da despesa, quer na componente da receita. Ou seja, o município de Chaves obrigou-se, e por isso é que estes relatórios de monitorização bem cá, obrigou-se a quê? A maximizar receitas de taxas, a vender imóveis, a arrecadar rendas. E houve lá uma coisa que me chamou a atenção. Chaves tem casa mortuária para ter renda da casa mortuária? Diz renda da casa mortuária, como compromisso. E eu fiquei na dúvida, sinceramente, e gostava que me esclarecessem. Depois também ficou lá o compromisso de reduzir quer despesa corrente, quer despesa de capital. E eu gostava que o Sr. Presidente da Câmara desse 3 ou 4 notas relativamente aos aspectos que motivam esse incumprimento, porque há um incumprimento muito significativo dos compromissos que digamos que fundamentaram e que o município de Chaves se comprometeu a subscrever. Designadamente, na receita das taxas, na venda de bens, da venda de imóveis, nas rendas de vários edifícios, na diminuição da despesa de capital, entre outros. Mas se quiser eu posso identificar mais casos. Mas de facto o próprio relatório que aí está, só num caso é que denota cumprimento, em todos os outros casos denota incumprimento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma observação? Obrigado, Sr. Presidente. O relatório vem à Assembleia para conhecimento e é enviado a quem direito e para fazerem a avaliação. Aquilo que a Câmara se obrigou, de acordo com o PAEL, é de tentar vender o património. E a Câmara tem-no feito. Tem colocado o património à venda em asta pública, até um ou outro imóvel veio à autorização desta Assembleia. Se depois os concursos ficam desertos, paciência. A Câmara não está, é para desbaratar o património que tem. Só para cumprir o PAEL, vai vender um imóvel que eventualmente tem um valor de 500 mil euros, ou vai vender por 50 mil, só para cumprir o PAEL. Isso não faremos. Se entrarmos em incumprimento, a entidade nacional que fiscaliza o PAEL e que vai analisar este relatório, logo nos dirá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Porque, de facto, o Sr. Presidente só falou da questão da venda de imóveis e isso está explicado porque não conseguiu fazê-lo. Mas eu permitia-me aqui, já que tenho que o fazer, trazer aqui um documento subscrito por 24 de setembro de 2012, pelo então Sr. Presidente da Câmara, que dizia o seguinte: descrição sucinta dos impactos de cada medida do plano. Revisão do plano tarifário do saneamento, na rubrica orçamental não interessa, procedendo-se ao aumento da arrecadação da receita. Primeiro compromisso. A optimização das taxas cobradas pela Constituição e reforço do núcleo de fiscalização da estrutura orgânica tem a ver com o quê? Tem a ver com a melhoria da cobrança da receita. Estamos a falar do quê? Das taxas, das várias taxas. Por isso é que foi criado, lembram-se, que há uma divisão de fiscalização? A divisão da fiscalização foi justificada pelo
pelo aumento da cobrança da receita. Depois falava-se aqui, proveniente de arrendamento dos seguintes imóveis: Cineteatro, Casa Mortuária, Mercado Abastecedor da região de Chaves e Parque Empresarial. E eu pergunto, nestes casos, o que é que foi cumprido? Início da arrecadação da receita proveniente do Imposto Municipal de Rama, lançado em 2011. Como é que estamos neste capítulo? Alienação dos terrenos, o Sr. Presidente neste caso já explicou, está explicada aqui a situação. Depois diz, diminuição na sequência da previsível verticalização. Aqui também, efetivamente, não pude cumprir porque não há verticalização ainda, mas nos outros casos anteriores precisamos de uma informação. Depois dizia, diminuição progressiva do agrupamento de despesa com pessoal e aquisição de serviços na sequência da estabilização da estrutura orgânica municipal e da revisão dos contratos de fornecimento de bens e serviços celebrados, designadamente de recolha de resíduos sólidos urbanos. Este caso foi feito, mas manutenção das estações elevatórias e estação de tratamento das águas residuais. Não sei se foi feito. E depois, também ainda se dizia aqui outra coisa, que tinha a ver com a questão do aval dado pelo Estado relativamente às expropriações e que foi assegurado pela Direção-Geral de Finanças. E, portanto, são estes os compromissos que gostaríamos de perceber porque é que eles não foram cumpridos e denota-se no relatório que não foram cumpridos. Eu penso que esta Assembleia que aprovou o PAEL tem direito, para além da Direção-Geral do Tesouro e Orçamento, presumo que seja, também tem direito a essas explicações. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dá licença, muito obrigado. Muito rapidamente. Faz favor. O PAEL está basicamente, as regras do PAEL estão basicamente a ser cumpridas. Estamos a ter diminuição de despesas correntes ao nível, por exemplo, na abertura de novos concursos, telecomunicações, internet e outras situações. Estamos a diminuir as despesas com pessoal, na medida em que diminuímos o número de horas extraordinárias, diminuímos algumas coisas e não aumentamos o pessoal, não houve a admissão de ninguém de novo. Estamos a ajustar a tarifa do saneamento porque estava um pouco desequilibrada. Em relação ao resto, em algumas outras taxas, não estamos a aumentar a receita, como disse. Mas aqui estamos perante um dilema. Se aumentássemos as taxas para arrecadar mais receita, teríamos ali uma intervenção a dizer-nos sacrificam o povo, aumentam as taxas para pagar a dívida. Não aumentamos as taxas, não estamos a arrecadar receitas, não cumpriu o PAEL porque não aumentou as taxas, não arrecadam receita. Vamos lá entender-nos qual é a forma correta de estar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem direito de resposta. Tem direito de resposta. Atenção, que eu li aqui um compromisso subscrito pelo Presidente da Câmara. Não fomos nós que propusemos o aumento das taxas, que isto fique bem claro. Porque o que está dito foi um compromisso assumido pela Câmara de Chaves a dizer que aumentava as taxas. Não fomos nós que fizemos a proposta, não se confunda e nem se queira enganar as pessoas aqui. Ou seja, quem disse que ia aumentar as taxas não fomos nós. Sr. Presidente, se me dá licença, e eu também faço aqui um compromisso perante todos vós, que vou tentar cumprir o PAEL sem ter que sacrificar os flavienses. Muito obrigado. A Assembleia tomou conhecimento. Proposta, o ponto número 8. Proposta do Regulamento do Orçamento Participativo de Chaves. Sr. Presidente, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme consta do programa eleitoral e do discurso da tomada de posse, defendemos um exercício ativo de cidadania, defendemos a promoção de uma gestão participada. Queremos o envolvimento dos cidadãos na definição e implicação de uma parte do orçamento municipal. Queremos que o próximo plano e orçamento seja fruto de um trabalho participado e reflita as verdadeiras e sentidas prioridades dos cidadãos. Isto, na medida do possível e em função de todos estes constrangimentos que sobejamente hoje aqui foram expressos, porque não se pode, por um lado, dizer que a dívida é de 80 milhões de euros e, por outro lado, exigir-se então que se pague a dívida e que se façam obras. Temos promovido reuniões para ouvir as instituições,
Temos debatendo e trocando ideias, traçando objetivos, hierarquizando prioridades, tendo sempre em conta os recursos disponíveis, e sublinho os recursos disponíveis. O orçamento participativo tem como escopo promover a intervenção informada, ativa e responsável dos cidadãos e das organizações na decisão sobre a afetação de recursos às políticas públicas municipais. Solicito, portanto, à Assembleia a aprovação do presente regulamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Abrimos as inscrições, faz favor, Sr. Deputado. Nuno Vaz. Márcia. Deputada Márcia Teixeira. Muito boa tarde a todos. Afinal, o desnorte é tal que já vamos em 80 milhões. Está bem, pode ser que saiamos daqui com 100 milhões. Mas, enfim, depois deste momento de boa graça, Sr. Presidente da Câmara até vai ficar aliviada porque não vou fazer nenhuma crítica. Vou fazer só uma sugestão. De facto, também o Partido Socialista fez, na sua candidatura autárquica e na sua proposta que submeteu aos cidadãos, tinha lá uma proposta que era, de facto, permitir que os cidadãos participassem na definição do respectivo orçamento, através do chamado orçamento participativo. E, portanto, nós não podemos deixar de estar de acordo com este instrumento. Mas, ainda assim, permitimos-nos fazer duas sugestões. Primeiro, eu sei bem que a aprovação de um documento desta natureza, que tem a natureza de um regulamento, não é obrigatória a prévia discussão pública. Mas pensemos bem, se nós queremos comprometer os cidadãos, se nós queremos que os cidadãos se identifiquem com as nossas propostas, se nós queremos que eles ajudem a pensar e a afetar também uma porção do orçamento municipal, não faria algum sentido que este regulamento pudesse ser sujeito à discussão pública, que pudesse ser publicitado para quê? Para que as pessoas pudessem dar alguns contributos, algumas sugestões quanto ao texto do regulamento. Não se perdia nada, perdia-se 30 dias. Porquê? Este regulamento, em boa verdade, só vai ser usado para as grandes opções do plano para 2014. Verdade. E eu sei que o próximo orçamento para 2015, peço desculpa, para 2015, a data e o calendário da sua aprovação não vai ser como habitualmente é, e era tradicional ser em dezembro, vai ter que ser antecipado 2 ou 3 meses, é verdade. Mas ainda assim, eu acho que seria possível, até provocando os cidadãos, permitindo a sua identificação, o seu compromisso com este documento, abrir um período de discussão pública e permitir que eles fizessem algumas propostas. Porque deixem-me que lhes diga uma coisa. O regulamento é um bocadinho denso. Leram-lo? Alguém leu este documento com alguma atenção? É um bocadinho complexo. É um bocadinho complexo. Até para mim, que sou da área, digamos assim, tenho alguma dificuldade e é muito formalizado, muito complexo. Eu acho que era possível, com o contributo de todos, arranjarmos um regulamento mais simples, mais prático, mais pragmático e que no fim toda a gente se identificasse e pudesse efetivamente participar no próximo orçamento. É a sugestão que eu deixo aqui. Nós votaremos de favor, seja qual for a decisão, mas deixamos cá estas duas sugestões à consideração da Assembleia. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a deputada Márcia Teixeira, por favor. Muito boa tarde a todos. Sintam-se todos cumprimentados na pessoa do Sr. Presidente desta Assembleia Municipal e eu passo diretamente a referir que o Grupo Municipal do PSD, relativamente a este ponto 8, vem dizer o seguinte: que é subejamente sabida a descrença e o afastamento dos cidadãos da vida política e, portanto, da vida pública de um modo geral. Não valerá a pena elencarmos aqui os circunstancialismos que levaram a este estado, mas antes tentar encontrar mecanismos que contrariem e revertam esta situação. Desta forma, a autarquia flaviense, através da figura do orçamento participativo, cuja proposta de regulamento nos é aqui trazida para aprovação, pretende promover a intervenção ativa, responsável e informada de todos quantos entendam e desejem dar o seu contributo para o desenvolvimento do concelho. Contributo esse que poderá ser dado por cada um de nós, quer de forma individualizada, mas também através das diversas organizações da sociedade civil onde possamos estar integrados. O orçamento participativo é, assim, um processo de participação dos cidadãos na tomada de decisão sobre os investimentos públicos municipais.
Todos vamos poder dar parecer sobre a afetação de determinados recursos, não todos, mas de alguns, às políticas públicas municipais, pois cada um na sua área de intervenção, no seu trabalho, nos diversos grupos que integra, sejam culturais, recreativos, desportivos, onde adquire um conhecimento profundo sobre as necessidades que aí subsistem, pode contribuir com maior conhecimento de causa para o desenvolvimento da sua terra e assim beneficiar de todos. Pretende-se adequar as políticas públicas municipais às necessidades das pessoas para melhorar a sua qualidade de vida. É esta a principal preocupação do Executivo Municipal liderado pelo PSD. Percebemos todos, mormente pelo péssimo exemplo que nos chega muitas vezes do Governo e da Assembleia da República, que definir políticas sem conhecer o território e sem saber das verdadeiras necessidades de cada um, não fazendo jus muitas vezes do princípio da igualdade, isto é, tentando tratar igual o que é igual, mas de forma desigual o que realmente é desigual, poderá levar a resultados verdadeiramente catastróficos. Pretende-se, igualmente, com este orçamento participativo, como também sempre foi apanágio desta Câmara Municipal, o reforço dos mecanismos de transparência e de credibilidade da administração autárquica. Competindo à autarquia a elaboração deste orçamento participativo e a esta Assembleia a sua aprovação, o Grupo Municipal do PSD louva esta iniciativa, aprovando-a de forma inequívoca. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais ninguém interessado, passamos à votação. Não. Sr. Presidente. Só um pequeno comentário para dizer que em Portugal temos uma democracia representativa e, como tal, não é uma democracia referendária e que se espera que os representantes tenham capacidade para analisar e para decidir e não está sempre a ouvir o povo, porque se algum dia alguém se lembrasse de referendar a Constituição da República, podia ter umas surpresas muito grandes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto seguinte, ponto número 9. O Sr. Presidente vai apresentar a proposta. Também muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, decorre da Lei 75 de 2013 a execução de acordos com as juntas de freguesia. Compete à Câmara Municipal preparar com as juntas de freguesia acordos de execução do exercício das competências que lhe forem delegadas ao abrigo do disposto no artigo 123. É convicção do município que a freguesia de Vidago garante uma prestação de serviços de qualidade à sua população. A freguesia de Vidago, Arco do Sol, Celhariz e Vilarinho das Paranheiras, que, através de uma utilização racional de recursos e para tal são disponibilizados. O presente pedido de autorização não onera o Orçamento Municipal e aproximará o centro de decisão das competências delegadas dos cidadãos. Dizer que só está nesta fase a vir este acordo de execução, na medida em que, perante a troca de correspondência à vida com as outras freguesias, só a freguesia de Vidago manifestou esta vontade e desta forma e foi possível chegar a este acordo. Quando outras freguesias, sublinho aqui, sem onerar as contas do município, serão feitas naturalmente outras delegações de competências. Estão inscritos para a discussão deste ponto. O Sr. Deputado e Presidente da Junta, Rui Branco, é quem lhe dou já a palavra. O Sr. Deputado Anselmo Martins e o Nuno Vaz. Rui Branco. Mas ele tinha feito a inscrição, está tudo Já bem. tem palavra. Deputado Rui Branco, por favor. Também queres falar? António Almeida.
Sem perder muito tempo, e o que tenho para dizer é muito simples. Foi proposto ao município este acordo de delegação de competências, uma vez que esta delegação de competências não existe formalmente, mas isto já acontece no momento. Todos os funcionários que estão aqui indicados já fazem parte das pessoas que já estão em Vidago. A carrinha que vem aqui mencionada também já está em Vidago há muitos anos. A situação que altera tem a ver principalmente com a aquisição de materiais, ou seja, a gestão dos espaços verdes, a limpeza das ruas, o desgaste das máquinas, o custo com combustíveis, isso vai passar para a despesa da Junta. Em compensação dessa despesa, vamos ser nós a cobrar a receita do mercado, das lojas, que são as bancas e as lojas, e dos lugares da feira. Portanto, fazendo um balanço relativamente àquilo que irá ser a despesa da freguesia e a receita, nós, Junta, vamos ter um déficit que rondará os 5.000 e poucos euros ano. Portanto, o objetivo principal que nós temos nesta situação é conseguirmos que estes recursos sejam mais bem utilizados e, ao mesmo tempo, nós possamos fazer um trabalho mais eficaz. Para além desta situação, já temos aprovado mais 2 pessoas do Fundo de Desemprego, que irá permitir, nós temos equipa de intervenção, como devem compreender, a freguesia agora é muito grande. Para além disso, e só voltando um bocadinho atrás, relativamente à situação que vi aqui hoje mencionada, que tem a ver com o PDM, que tem ter sido suspenso, e o investimento que está para ser realizado para o Hotel Avenida, mas posso deixar aqui em primeira mão que há mais 2 grandes investimentos para Vidago e que acontecerão dentro de pouco tempo. Portanto, o que quer dizer que as pessoas estão à procura, o que quer dizer que o investimento público que está a ser realizado em Vidago, à volta de 2 milhões de euros nas avenidas e perto de 3 milhões de euros nos balneários, com certeza que irão fazer de Vidago um destino de excelência. Mas nós não queremos que seja só Vidago e temos que criar condições para termos um destino de excelência do Alto Tâmega, porque vocês podem ver, e ultimamente nas notícias, e não me canso de dizer isso, o Alentejo está a fazer um trabalho extraordinário e nós temos condições iguais ou melhor do que o Alentejo para conseguirmos fazer do Alto Tâmega um destino de excelência. Portanto, era isto que tinha a dizer. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Anselmo Martins, por favor. Renovo os cumprimentos. Obviamente que este é um assunto que me diz respeito e que me apraz discutir. Quando falamos de transferência de competências, temos que ver a gênese da transferência de competências. E eu aqui queria recordar que a entidade que mais se bateu pela transferência de competências no país foi a ANAFRE, a Associação Nacional de Freguesias, da qual fiz parte durante 8 anos como membro do Conselho Geral da ANAFRE. Neste momento, também que no nosso Conselho há uma enorme sensibilidade para a Associação de Freguesias, eu apelava aos seus presidentes de junta que não enfraqueçam a ANAFRE, porque criam freguesias concelhias. Porque tudo aquilo que hoje temos, que as freguesias têm, resultou da pressão e do trabalho da ANAFRE. Há outra coisa que eu também quero que não esqueçam. Durante 8 anos, foram presidentes da ANAFRE elementos oriundos do Partido Social Democrata, o Dr. Sapinho e o Marçal Pina, daquela zona de Lisboa, digamos assim. Nunca houve problemas de união. E mais, e combatemos à época contra 2 governos de 2 cores. Contra o governo do Dr. Cavaco Silva e contra o governo do engenheiro Guterres. Portanto, nunca o problema partidário se pôs. A ANAFRE bateu-se sempre
pelo reforço dos poderes das juntas de freguesia. Foi a ANAFRE que conseguiu o regime de permanência que ainda hoje vigora. Foi a ANAFRE que conseguiu a garantia dos recursos, ou seja, a transferência do Orçamento Geral do Estado, para que pelo menos todos os elementos tivessem garantida a respectiva gratificação e os sobrantes pudessem ser aplicados. E foi a ANAFRE que se bateu também pelo regime de transferência de competências das câmaras para as juntas de freguesia. Portanto, quero deixar isto bem claro, porque a ideia que me dá é que está a passar por um processo que pode ser interessante no presente para as freguesias, mas pode ser muito mau no futuro. Ou seja, destruirmos uma entidade que tem poder nacional, que funciona como parceiro social e criarmos pequenas parcelas ao longo do território. Em relação à proposta em concreto, obviamente que estou plenamente de acordo. Quanto mais aproximarmos o poder do cidadão, melhor será a execução, melhor o cidadão será servido. Embora neste caso em concreto haja aqui qualquer coisa que mete um bocadinho de confusão. Assim, quanto aos 8 assistentes operacionais, provavelmente a freguesia agora alargada até precisará de mais. Eu não ponho dúvida. Já quanto aos 2 assistentes administrativos, a mim causa-me alguma espécie, perdoem-me, o que pensará o setor privado em termos de gestão de recursos humanos, quando temos 2 assistentes administrativos para uma receita previsível de 10.000 euros ano. E uma despesa previsível também à volta de 10.000 euros ano. Dividido isto por 12, dá 800 euros por mês. Dividido isto por dia útil, dá 40 euros por dia. 2 assistentes administrativos para a gestão disto, mas não me vou opor a isto. Também vim aqui para fazer uma observação ao Sr. Presidente da Junta, mas ele próprio já o reconheceu, que é assim, a própria previsão já prevê uma receita inferior à despesa. E normalmente, e nós sabemos como é que isto funciona, de facto depois, as receitas são sempre inferiores ao previsto e as despesas são sempre muito superiores ao previsto. Portanto, o Sr. Presidente da Junta de Vidago, Celhariz, Arcoçó e Vilarinho das Paranheiras, que se precavenha e que não venha, pelo menos que tenha a certeza que terá os recursos para executar as competências que acaba de assumir. E já agora também faço a pergunta ao Sr. Presidente da Câmara, ele de certa forma já o disse, que está disponível para celebrar outros acordos de execução com outras freguesias. E eu pergunto, e se as outras freguesias não quiserem assistentes administrativos, mas estejam perfeitamente abertos a aceitar assistentes operacionais que são pagos pela Câmara? O Sr. Presidente da Câmara também está disponível para assinar acordos de execução desse caráter. Tenho dito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Anselmo Martins. Dr. Nuno Vaz, faz favor. Novamente, muito boa tarde. Vai ser breve. É só para dizer aqui algumas questões e pontualizar aqui alguns aspectos. Primeiro, este acordo não é um acordo de delegação de competências. Não é um acordo de delegação de competências, porque a delegação de competências resulta da lei, do artigo 132. Portanto, estas competências estão delegadas por lei. O que é preciso fazer é dar-lhe condições para poderem ser executadas e daí se chamarem contratos de execução. Está bem? Portanto, aqui não há nenhum equívoco, não é a delegação de competências nenhuma, é um contrato de execução que permite que as freguesias
cuja delegação resulta da lei, é o artigo 132 e não o 123, é o 132, número 1, que diz o quê? Que diz que, efetivamente, em matéria de gestão e asseguração de manutenção de espaços verdes, assegurar a limpeza das vias de espaços públicos, sarjetas e subidouros, manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público, gerir e assegurar a manutenção corrente das feiras e mercados, bem como assegurar a realização de pequenas reparações nos estabelecimentos de educação pré-escolar e de meio ciclo, é da competência, passou a ser competência das freguesias. Mas, a seguir, este mesmo diploma, o 75/2013, fixa aqui, de alguma forma, uma obrigação para os municípios, que diz o seguinte, o 133 diz: as câmaras municipais e as juntas de freguesias, no prazo de 180 dias, é contada a data de entrada em vigor deste diploma, mas também é verdade que o diploma não tem nenhuma consequência para a circunstância do acordo não ser feito dentro dos 180 dias, portanto não há nenhuma consequência. Se fizer dentro dos 180 dias, bem. Se não se fizer dentro dos 180 dias, a consequência é que estas competências que lhes falei, quem tem que as executar é a Câmara. Atenção, a Câmara, não são as juntas. Portanto, se o contrato de execução não for feito, a competência pela execução destas competências do 132, número 1, é da Câmara e não da Junta. Isto fique claro. Mas para que essas competências devam ser executadas pela Junta de Freguesia, o que é que deve fazer a Câmara? Deve celebrar um acordo de execução que preveja expressamente recursos humanos, patrimoniais e financeiros. Não diz recursos humanos ou patrimoniais ou financeiros. Não diz nada disto. Diz humanos, patrimoniais e financeiros. A meu ver, sinceramente, a meu ver, o que a Câmara tem que fazer é dar condições às freguesias para que eles possam executar estas competências que lhe foram delegadas pela lei. Ninguém perguntou nada a ninguém, a lei deu-lhe essas competências e, portanto, o que nós dizemos aqui é: naturalmente concordamos com este contrato de execução, nem podia ser de outra forma. Então, se as partes estão de acordo, vamos estar nós contra. Muito bem, estão de acordo. Quanto à questão das contas, se as contas são deficitárias ou não, se quiserem discutimos-la, mas penso que até à circunstância da própria freguesia ter lá os recursos humanos que são pagos pelo município, eu acho que acho que é bastante equilibrado relativamente às obrigações das partes e para a junta de freguesia, penso que não há aqui, no cômputo geral, nenhum déficit. O que eu sugiro é que este processo seja um processo que se estenda a todas as freguesias. Ou seja, todas as freguesias deste Conselho deviam, na minha opinião, porquê? Se nós, município, aproguamos o princípio da descentralização, se nós dizemos que a coesão territorial e social deve ser feita pelo Governo Central, então os nossos concidadãos que vivem nas freguesias não têm o mesmo direito de exigir relativamente à Câmara. Dizer assim, não, a Câmara deve exatamente também fazer o quê? Fazer a tal coesão territorial e social. Como? De que forma? Dando-lhe meio e competências. Pois eu também acredito que, se as competências puderem ser exercidas o mais próximo dos cidadãos, é aí que delas devem radicar. E, portanto, falamos de situações em que, nestes casos concretos, devem ser as juntas de freguesia a fazer. Aliás, elas já fazem hoje, em muitos casos, sem que a Câmara lhe transfira nada. Mas por uma questão de equidade, de justiça, eu acho que apelo ao Sr. Presidente no sentido que defina claramente critérios, e a lei até ajuda porque diz que devem ser critérios com base em critérios de caracterização geográfica, demográfica, económica, social, que construa critérios e que encontre soluções para cada uma das freguesias no sentido de apoiar cada uma delas à medida das suas necessidades mais prementes, mais urgentes, e que efetivamente isso possa evoluir. E que durante o ano 2014 todas as freguesias tenham contratos de execução. Porque, diga-se a bom da verdade, hoje as responsabilidades das freguesias são muito grandes. Eu só tomava a liberdade só de referir outra coisa que provavelmente muitos não sabem. Vocês sabem que, por exemplo, hoje, quem é que tem competência da gestão dos parques infantis? São as juntas. Vocês sabem, por exemplo, quem é que tem hoje competência própria para conservar os passageiros, os abrigos de passageiros das freguesias? São as juntas. Quem tem competências para fazer e conservar a limpeza de balneários e lavadouros? São as juntas. Colocar e manter toponímia, as placas toponímicas, são da junta. E, portanto, hoje em dia as competências da junta são de tal forma grandes que não têm recursos financeiros e era importante que a Câmara olhasse para esta realidade e fizesse uma coisa que é, em vez de inscrever 0 para transferências, como inscreveu para 2014, era importante que definisse critérios. Se não pode transferir 20 para cada uma delas, transfira pelo menos 10 mil por ano. É a sugestão que nós deixamos quanto ao acordo de per si. Claro que vamos votar a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Dr. Almeida. Prescinde?
Muito obrigado. Sr. Presidente, merece alguma concessão? Muito obrigado. Vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. É também um dos pontos para informação. A lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso. O Sr. Presidente, merece-lhe alguma consideração à apresentação? Tá? Está bem? Está tudo bem? Pronto. Ponto 11. Siga, avance. Há algum esclarecimento que os senhores deputados queiram sobre este ponto? Portanto, para informação, passamos ao ponto número 11. Fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal continental. Sr. Presidente, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Muito brevemente, o que solicita-se à Assembleia, como decorre da lei, a aprovação prévia para que possamos assumir um compromisso plurianual de energia elétrica em baixa tensão especial e em média tensão. Decorre da lei, quando uma despesa tem efeitos em mais do que um ano, tem que ter a autorização prévia da Assembleia Municipal e é esta a aprovação que se solicita de acordo com a proposta apresentada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quem deseja intervir na discussão deste ponto? Se não, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 12, moção de defesa dos doentes oncológicos. Senhores deputados, acho que foi distribuída uma moção emanada da Câmara de Elvas e que se refere ao apoio de doentes oncológicos. Já deve ser do conhecimento, portanto, dos senhores deputados e se há alguém interessado, não há? Por conseguinte, quem é que se opõe? Quem se abstém? A moção é também aprovada. Eu queria pedir à digníssima Assembleia, há certos números da ordem de trabalhos que exigem uma execução imediata e eu pedia, portanto, para que esta ata fosse aprovada em minuta. Há alguém que se opõe? Quem se abstém? Muito obrigado, senhores deputados. Dou uns trabalhos por encerrados. Uma boa noite, um bom fim de semana alongado. Muito obrigado.